um pouquinho de contexto histórico para como o Gustav Magnus ele descobriu assim o estudo dele, né? Isso já era estudado bem antes dele, na verdade, quando era sobre o estudo de cilindros rotativos, por conta da tava tendo a guerra lá, aí eles jogavam canhão, né? E aí, a priori, eles calculavam uma certa trajetória, né? E aí, quando viam em prática, seguia outra trajetória. E aí era meio que um enigma, né? Ninguém sabia o porquê isso acontecia. Mas aí veio o Magnus, e aí ele disse que quando rotacionamos um objeto, né? Ele gera uma força lateral que acaba que muda sua trajetória. Em tese, é isso. Só que depois veio outro cara, muito bacana, que ele percebeu que necessariamente não precisava rotacionar, porque quando estamos em um objeto está imerso a um fluido, né? Ele tem algumas coisas algumas condições, correto? Uma delas é a diferença de pressão. Se a gente for analisar o princípio de Bernoulli, né? Tem aquela proporção, menor lá vai estar maior para outro e acaba que gera essa força. Mas se a gente for analisar em outro contexto, por exemplo, a asa de um avião, por exemplo, a asa de avião tem uma diferença de pressão, né? Mas ela não está rotacionando. E aí, o que acontece? E foi o que fez que eu continuasse o meu trabalho. Essa dúvida, né? Porque, querendo ou não, um dos meus objetivos era analisar outros tipos de geometria. E uma delas foi essa, não é? Tudo bem? Bom, agora eu vou falar um pouquinho da minha justificativa do trabalho. O estudo está escrito errado aqui, mas é porque eu estou meio nervosa, mas deu para entender, ok? Bom, a justificativa do meu trabalho, ele busca compreender a teoria e compulsivamente como o efeito Magnus ele se manifesta em diferentes geometrias e condições do fluido. Porque o fluido, ele não é bonitinho assim, né? Tem um negócio tão bizarro assim que eu fiquei, meu Deus, como eu vou fazer isso? Mas acontece, né? Aí também eu fiz uma parte das simulações numéricas e utilizando o conceito de teorema de transporte de Reynolds, que envolve tanto a vorticidade e a circulação, e para analisar como a força é gerada, tudo bem? E também isso contribui para dados relevantes. Uma coisa que eu percebi quando estava no meu estudo é que tem um termo chamado vórtice, né? E é algo bem complicado, não querendo dizer nada não. E isso ajuda bastante na parte da estrutura, assim, por exemplo. Eu vi um vídeo e eu fiquei, meu Deus, como isso acontece? Que o vórtice estava tão forte que o centro de massas dele se alterou, tipo, começou a gerar uma certa turbulência. E aí eu fiquei, ok, realmente o trabalho deveria ser algo, assim, como posso dizer, estudado, né? Porque quando eu fui pesquisar sobre, quase não tem também. Quase ninguém estuda sobre mecânica dos fluidos, porque acha complexo, mas eu acho que a gente deveria vencer essa complexidade, né? E começar a estudar mais sobre. Bom, agora eu vou para minha fundamentação, beleza? Como eu já tinha falado antes sobre o efeito Magnus, e eu tinha falado que necessariamente não precisa rotacionar para gerar o efeito Magnus, né? Porque o que a gente analisa é o escoamento, né? E se a gente for analisar o escoamento, tem uma certa, como posso dizer, uma certa sequência, assim, digamos assim, né? Nesse caso que eu tô querendo dizer, não tô querendo dizer que todos os casos são assim. Digamos aqui que a gente tem um tubo, beleza? E aí, digamos que temos um asa de um avião, que é o que eu tô falando. E aí, se a gente for analisar, vai ter uma camada limite aqui. É outra coisa que eu vou introduzir também um pouquinho. E aí, acaba que quando entra em contato, por conta da... A camada limite é uma camada fina que entra em contato com o objeto e, através da viscosidade, acaba gerando algumas coisas. Por exemplo, os vórtices. Tudo bem? E aí vai ter tipo um negocinho aqui bem bizarrozinho. E aí... É isso, basicamente. E aí o vórtice é tratado dessa forma, que é um rotacional, que a gente vê na parte de cálculo 2, mas a gente também revê em física matemática. E basicamente o vórtice ele rotaciona, né? A gente for analisar, e é isso. E o que é a circulação? A circulação ela vem de um cálculo que utilizando o teorema de Stokes,
que é basicamente, a gente pega nossa integral aqui, de ciclo fechado, de caminho, aí temos uma velocidade, e como a gente está tratando de caminho, é um dl, tudo bem? Aí a gente vai transformar para o teorema de Stokes, que é basicamente uma integral dupla de superfície de um rotacional de V ds. Deu para entender? Tá tudo certo, né? Ok. Que já era o que eu acabei de dizer aqui. Só que como nesse caso, tem dois casos, né? Tem o que está rotacionando e que não está rotacionando. E aí a velocidade ela vai ser angular se estiver rotacionando, certo? Bom, é isso, digamos, em tese, que seria a circulação. Uma coisa que eu achei interessante também, que eu queria pontuar, que é da parte da velocidade, que é interessante, porque, tipo assim, ele rotaciona, aí ele meio que transfere a energia do que está rotacionando lá. E aí depois ele se dissipa de uma forma, ele pode se dissipar na parte de temperatura, que é algo que eu achei bem interessante, que eu vou falar mais tarde, tudo bem? Aí tem um teorema de Kutozovsky, que ele vem junto com a circulação, né? Porque ele meio que justifica essa força lateral que surge assim no nosso objeto. E necessariamente, se a gente não souber disso, a gente pode simplesmente pegar o teorema de Bernoulli, se a gente for analisar. E é bem mais simples de entender, assim. Se a gente for analisar, é simplesmente só uma proporção. Não é algo difícil, assim. Creio eu. Aí tem agora o teorema de transporte de Reynolds, foi algo que eu gostei bastante, porque ele trata de uma forma lagrangiana e euleriana. Porque uma coisa que eu fiquei muito confusa durante o meu trabalho era porque a gente sempre adotava observar o escoamento. Mas por que a gente não analisava o que acontecia dentro desse escoamento? Por que a gente não analisava as partículas fluidas? Eu quase nem vi nenhum trabalho que buscasse essa parte de tratar como as partículas fluidas elas estavam dentro do escoamento, né? Como elas interferiam. E aí eu falei com o professor Igor, porque é tipo assim, derivada material, né? Tem um monte de calor aqui, e eu acho que quase ninguém sabe disso, porque eu perguntei de alguns amigos meus, vocês sabem o que é derivada material? Aí falam, o que é derivada material? E aí, derivada material é uma derivada vetorial, certo? Que ela trabalha com dois componentes, que é pela posição e pelo tempo. E aí, como a gente pode analisar isso? Só pegar um pincel aqui. Suponha, é um caso particular, ok? Que a gente tenha um escoamento de regime permanente. Ou seja, se ele é permanente, ele não muda com o tempo. Ou seja, a nossa derivada em função do tempo, né, ela é zero. Mas acaba que ela tem... Cadê o apagador? Tá, tudo bem, eu posso apagar com a mão. Mas acaba que o seu formato é um pouquinho mais diferente, né? Se a gente for analisar, pela posição, ela varia, né? A nossa partícula fluida, ela vai estar mudando com a posição. E aí acaba que a nossa equação, que estaria desse tamanho, ela vai se reduzir. E aí a gente vai poder analisar de uma forma mais fácil, assim. Deu para entender, né? E todo mundo sabe o conceito de derivada, eu creio eu. Aí, eu resolvi colocar um pouquinho dessa parte também, porque na parte da minha simulação, né, acabou que deu um redemoinho. E eu queria entender o porquê deu esse redemoinho. E aí, estudando bem bonitinho, eu percebi que tinha uma certa temperatura que estava sendo acoplada naquela simulação. E acabou que, com a camada limite e com a viscosidade ela muda com a temperatura, correto? E aí acabou que adicionei mais um termo na minha equação de teorema de transporte de Reynolds. Que tem outra coisa também que eu queria falar, que eu esqueci de falar, que a circulação, pelo teorema de Kelvin, ele diz que a derivada da circulação em função do tempo, ela tem que ser igual a zero.
mas ela tem que ser barotópico e também a viscosidade ela tem que ser mínima. Mas nesse caso, aconteceu um extrapolou assim e acabou que não é barotópico, é baroclínico, esse termo aqui. Que é o baroclínico é quando a nossa densidade ela para de depender somente da pressão, mas ela começa a depender da temperatura. Tudo bem? E aí, esse é o resultado final da minha derivada material. Eu não quis colocar um monte de cálculo, porque eu trouxe meu caderno aqui, só para vocês verem. Sério. Calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 páginas de cálculo. E eu não vou colocar 11 páginas de cálculo no meu slide, né? Senão vai ficar algo cansativo. Não, professor, ninguém entende minha letra, provavelmente. E aí, com o que eu falei, né, do termo que foi acrescentado por conta da temperatura, a minha derivada final, derivada material ficou assim. Tudo bem? Ah, e o caso que eu escolhi foi um caso particular, onde varia só com o tempo. E ela não tem posição, beleza? Tá, agora os objetivos do meu trabalho. Bom, o objetivo geral, né, é investigar o fenômeno Magnus, o efeito Magnus, e seus efeitos na mecânica dos fluidos. Algo que eu queria acrescentar é que eu achava o efeito Magnus tão chatinho no começo, porque eu falava, nossa, é só isso, mas na verdade não é, é algo bem complicado. E aí, meus objetivos específicos era revisar a literatura existente, quase não tinha, compreender os princípios fundamentais da mecânica dos fluidos para analisar o efeito Magnus, investigar experimentalmente não teve, né, porque é muito difícil e quase não se tem, então eu tive que usar simulador mesmo, e analisar os resultados experimentais e compará-los com modelos teóricos. O que eu fiz? Eu peguei algumas questões do livro do Fox e simulei e dava certo lá. Então tá tudo certo no meu trabalho, né? Tá, o meu projeto ele foi organizado nas três etapas principais. Revisão bibliográfica, correto? No caso, eu comecei a, a ler os artigos que quase não tinham, um pouquinho dos livros de mecânica dos fluidos, que é um pouquinho, como posso dizer, limitado, né? E aí também a experimentação, eu realizei alguns testes. Inclusive, eu queria falar um pouquinho da minha primeira simulação, que não foi legal, porque eu só consegui fazer, tipo assim, uma bola passando assim no campo e não tinha nem o desvio nem nada. Mas agora tá tudo bem o meu trabalho, ok? E aí, a parte agora de análise de dados, onde eu analisei qualitativamente e quantitativamente os dados que eu coletei durante o experimento, né? E comparei com modelos teóricos. Deu tudo certo também, então, perfeito. Bom, era esse redemoinho que eu estava falando que apareceu. A princípio, eu fiquei, ok, o que aconteceu? Eu não esperava esse resultado. E aí, antes de falar sobre a abordagem euleriana e a abordagem lagrangiana que eu utilizei, né, que é o teorema de transporte de Reynolds, ele utiliza essas duas abordagens. Tudo bem? Eu queria falar que a abordagem euleriana é a mais utilizada, né, porque ela é a mais simplesinha. Não simplesinha, mas ela não é tão complicada como a lagrangiana. Porque a lagrangiana, eu tive que aplicar a segunda lei de Newton em cada partícula que eu tinha. Então, foram muitas partículas. Eu posso mostrar minha simulação só para mostrar o que eu estou querendo dizer? Espera aí. Eu salvei. Só um momento, gente. Eu vou pegar aqui. Ah, tá. Lembrei onde está. Hã? Calma. Pô, a internet está ruim. Relaxa, relaxa, relaxa. Tudo como conforme.
Não. Pera. Enviados, cadê? Calma. Eu posso mostrar a partir do meu celular? Porque eu não tô conseguindo. Calma, eu vou conseguir. Tá bom, pode ser. Gabriel, me ajuda aqui, por favor. Já consegui pegar a simulação, aliás. Tá fazendo nada. Tá, tudo bem. Tá aí a minha simulação. Vocês conseguem visualizar que tem muitas partículas aqui? Eu tive que, no meu programa que eu utilizo, que é no Linux, que é um pouquinho mais complicado, eu tive que colocar para cada forcinha, para cada partícula, aplicar a segunda lei de Newton, né? Que cada tem uma força, beleza? E aí vocês estão conseguindo visualizar que elas estão meio que sedimentando? E elas estão tão densas que elas estão, digamos que elas estão contra a gravidade, basicamente. A gente fala isso normalmente, tá? Não é um termo técnico, não. Mas foi isso, tipo, a parte lagrangiana foi ok, tudo bem. A gente consegue analisar o escoamento. É um pouquinho difícil no começo, mas depois você pega o jeito. E aí, quando você vai analisar a forma euleriana, que era algo que eu queria, porque eu queria analisar como as partículas estavam funcionando, né? E aí isso acontece por conta da viscosidade, que é algo que eu já tinha falado antes, né? Por conta da camada limite. E acaba que a viscosidade, ela meio que altera as partículas fluidas que estão imersas, estão naquele fluido, né? Elas são fluido. E é isso. Eu analisei o porquê estava dando esse problema. Não é um problema, é algo legal, né? Querendo ou não, posso futuramente querer até utilizar para ajudar de uma maneira na parte da aerodinâmica, por exemplo. Ah, isso aqui embaixo é uma de um avião. Não sei se vocês conseguem visualizar esse espaço aqui em branco. Tudo bem? E aí, durante na minha simulação, eu descobri que tinha... Descobri não, eu observei que tinham algumas coisas que eu visualizei. Primeiramente, a formação da camada limite viscosa, né, como eu acabei de falar. E aí, outra coisa que eu tenho que dizer é que na camada limite, quando entra em contato, né, a velocidade ela meio que vai rapidamente para zero. E é meio difícil de entender isso, até porque quando o Plandon ele falou sobre isso, o pessoal não entendeu. A primeira, ele publicou esse artigo numa conferência de matemática. E aí o pessoal ele se interessou pelo tema, né? Querendo ou não, envolve bastante matemática. E até algo interessante, tem um matemático chamado Cantor, e ele também estava nessa conferência.
e futuramente ele desenvolveu algo bem legal, que é o conjunto de campo, através desse conhecimento que ele meio que obteve através do Plano. Sabe uma coisa interessante que eu queria comentar também? É que o Plano, quando ele descobriu ele meio que revolucionou essa parte da hidrodinâmica, com a camada limite, ele não ganhou o prêmio Nobel, porque na época que ele publicou isso, estava tendo a revolução da mecânica quântica e também da relatividade. Então, a modinha na época era relatividade e mecânica quântica. Então, o cara revolucionou a hidrodinâmica, não ganhou nada. Também tive uma assimetria no escoamento, algo que a gente percebeu, né? Que havia uma assimetria por conta que... Depois eu volto na simulação, mas meio que, se vocês observarem, assim, no objeto que está aqui, né, embaixo, e aí meio que dava para observar uma simetria no escoamento, por conta da diferença de velocidade, tudo bem? Que a gente visualizou no princípio de Bernoulli. Aí, na parte da Lagrangiana, que foi algo que foi mais complicado de fazer para mim, até porque eu não tinha tanto conhecimento. Um PIBIC realmente serve para você absorver mais conhecimento, né? Então, tudo bem, né? Aí, uma coisa que eu percebi foi a deflexão, né, lateral das partículas, e também eu calculei a derivada material ao longo da trajetória e resultou nisso. O que eu ia falar? O que eu ia falar é que muita gente ela simula as coisas sem entender o que é a física por trás. Tem muita simulação que o cara só fez, aí vai lá para ele explicar, ele não sabe explicar. Então, para você simular antes, você tem que entender o que está acontecendo lá. Você não pode simplesmente falar, é isso aqui, pô, e começar a se achar por isso. Não, não, não. Você tem que começar pela teoria. Aí, através da teoria, você consegue desenvolver essa simulação e dá tudo certo. A parte do acoplamento termodinâmico, né, que eu falei que tinha acontecido, e falei da dependência da densidade com a temperatura, que é um baroclínico, né, porque quando é barotrópico, ele depende necessariamente só da pressão. A gente pode analisar também pelo teorema de... Não, pelo teorema de Bernoulli, tudo bem? Só cálculo as conclusões que eu tive durante o meu trabalho, a parte da camada limite viscosa, o cisalhamento também, que tem a ver com a camada limite, a simetria no escoamento ao redor da asa, ou também da esfera, também que eu tive um da esfera também, mas eu já tinha mostrado em trabalhos anteriores. E o acoplamento entre os campos térmicos com a hidrodinâmica. Algo que eu também, durante o meu trabalho, eu fiquei, nossa, eu nem vou usar termodinâmica na faculdade. E literalmente tudo serve com termodinâmica. As minhas referências, e acabou milho, acabou pipoca. Eu queria antes mostrar uma simulação que eu fiz, só observando vórtices. Se abrir, é claro. Hã? Só tá baixado aí, eu não jogo não. Hã? Eu acho que roda. Acho que não vai rodar não, mas algum dia eu mostro caso alguém tenha interesse. Tem não. São partículas fluidas. Qual seria uma dinâmica molecular? Ou seja, você muda as posições segundo as forças de interação? Não, elas mesmo que elas interagem entre si. É por conta da, como eu disse, a temperatura, ela influenciava, né? E meio que essas partículas fluidas, elas estão lá no meu escoamento, tudo bem? É um fluido, aí tem as partículas fluidas. E aí, em uma certa temperatura, elas estão se movimentando a qualquer momento. Mas tem uma dinâmica molecular? Sim. Por isso, para você movimentar cada partícula, você realiza a equação de movimento de cada um. Sim. Qual é a força de interação entre elas? Ou seja, como foi o potencial entre elas? Agora, eu não lembro, professor, mas eu posso... Mas isso deve ter sido um potencial que está sendo incluído. Sim. Em que você programou aí? Num pacote você fez isso? Eu fiz mesmo. Aliás, o simulador que eu utilizo é o OpenFOAM. Eu posso mostrar como...
Deixa eu só pegar. Tá. Dentro do OpenFOAM, primeiramente, eu baixei o Linux no meu computador, correto? E aí, eu abri a janela lá no terminal, correto? E aí, dentro desse terminal, você abre o OpenFOAM lá. Tem um OpenFOAM. Simulador de dinâmica molecular. E aí você tem um script que você preenche. Sim, basicamente é porque ele meio que te ajuda também, querendo ou não. Você abre uma pasta lá, e aí dentro dessa pasta tem outras pastas. E você abre essas pastas, e dessas pastas você consegue programar e fazer. Tudo bem? Tá bom. Eu posso mostrar para o senhor lá no PES, tudo bem? Tudo bem. Então, só queria ter. Tem outro simulador, por exemplo, o LAMS. Ou você programa também, mas esse eu não tinha. Esse daqui é muito bom, inclusive. Eu utilizava o MATLAB antes, mas ele meio que tem vários pacotes dentro, então se você quiser fazer uma coisa diferente, você tem que pagar, né? Aí eu não quero pagar mais de R$300. Vamos saber qual é o potencial, sabe? Alguns X alienação, ou seja, alienação. Mas é isso. Obrigado, gente. Mais uma pergunta. Alguém não se hoje? Luiz.